Então agora sim, né? Bom dia a todos. Ah, as aulas a gente vai continuar às 8, depois eu atualizo o link lá para vocês, né? E a gente vai colocar essa segunda parte da disciplina de PCO, né? E o objetivo aqui é baixar um pouquinho, literalmente, é baixar um pouquinho o nível, tá? Chegar mais próximo da programação. Então, essa disciplina, né, a disciplina de PCO é uma disciplina obrigatória para metade dos alunos, basicamente metade dos alunos, né, que é o pessoal que está na linha de hardware e software básico. E ela é uma disciplina de um pouquinho de nivelamento, um pouquinho de aprofundamento. Então, o pessoal que veio provavelmente da CCO, da ECO, da engenharia de computação, sistema de informação, já viu a primeira parte, talvez não tão aprofundada, né? Que o Guazelli passou para vocês. E é uma parte mais teórica, né? A gente vai falar mais do funcionamento dos sistemas operacionais, mais da gestão, de onde vêm as informações, como é que é estruturado. A gente não vê tanto código, né? E vocês vão entender rapidamente por que isso acontece, tá? É por... não é por acaso que é feito desse jeito. É feito desse jeito porque tem uma explicação, tem uma necessidade. Ah, essa segunda parte, a gente vai entrar mais em termos de código, tá? Então, a gente vai aprofundar, são 7, a gente programei 7 aulas, né? Todas as aulas a gente vai ter alguma atividade. Então, eu vou ficar, devo gastar em torno de umas 2 horas na exposição. A aula tem 4 horas, né? As outras 2 horas eu fico à disposição para tirar dúvida de vocês, tá? Eu vou passar um projeto, então caso vocês não consigam ficar em sequência, não tem problema nenhum. Eu passo a atividade, vocês fazem a atividade em casa, entre em contato comigo, se quiser marcar alguma conversa, fica à disposição. Mas na semana que vem é a mesma coisa, eu passo a teoria e o segundo horário eu tiro dúvida do projeto anterior. Ó, professor, fiz assim, deu errado, funcionou, não funcionou, então eu vou usar esse tempo com o laboratório com vocês, tá joia? A nota dessa segunda parte são as entregas. Então a gente vai ter 6 ou 7 projetos que vocês vão fazer. Eu vou avaliar todos eles, fazer a média simples, né? E vocês vão lançar, vão colocar os códigos no Siga, tá? Não, não deem muita bobeira, tá? Porque começa razoavelmente simples os códigos, mas como é uma disciplina, a ideia é, primeiro, um nivelamento. Então, a gente está partindo do pressuposto que todo mundo sabe programação. Eu vou fazer uma revisão hoje, uma revisão de alguns conceitos de linguagem C que são importantes para a gente poder dar continuidade. Então, quem já mexe com C, C++ ou Java, tá tranquilo. Quem não mexe com essas ou linguagens derivadas de C, né, C Sharp, vai ter um pouquinho mais de trabalho para pegar, mas a sintaxe é simples, os conceitos não são tão complexos, mas a gente vai partir disso. Então, criação de função, ponteiro, isso vai ser, no final da aula vai ter que ser básico para a gente. A gente vai implementar isso ao longo do semestre. E qual que é o objetivo, né? Essa disciplina, o objetivo dela, nessa segunda parte, é a gente programar o nosso dispositivo. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai projetar realmente um sistema operacional. E aqui está, agora que eu percebi, levemente desatualizado. Aqui está com 6 semanas, né? 7. A semana 5 e 6 eu reorganizei e separei, né, o conteúdo delas. Então, a gente vai fazer essa primeira introdução. Aula 1 e aula 2, a gente vai apresentar os conceitos em linguagem C. Tá? Então não tem dificuldade, não vai precisar de ferramenta nenhuma especial. Tá? A gente vai programar tudo em C tradicional. Aí fiquem à vontade. Se quiser o online GDB, se você está acostumado com VS Code, qualquer plataforma que você tiver acostumado com programação em C, VI, Emacs, fiquem à vontade de implementar e mandar para a gente os resultados. Então a gente vai trabalhar em código. E a ideia é, da aula 1 até a aula 4, a gente vai construir o nosso sistema operacional. Tá? Então a gente vai subindo as camadas, a gente vai implementando cada uma dessas camadas até a gente ter um sistema relativamente funcional. Tá? Tem os detalhes, a gente não vai conseguir abordar muita coisa,
Mas o que é interessante? Como eu comentei, é uma disciplina tanto de nivelamento quanto de aprofundamento. A gente vai ver algumas coisas que provavelmente vocês não devem ter visto na graduação em termos de programação, e a gente vai fazer um acesso mais baixo. Então, normalmente, as disciplinas tradicionais de sistema operacional, principalmente na graduação, você começa a disciplina, alguém vira para você e fala assim: olha, existe um cara chamado kernel, existe uma abstração chamada processo. Você chama essa função e aí ele dá um spawn no processo. Você faz um fork lá no Linux, ele cria um processo novo para você. Então a abstração de processo já está pronta, a abstração do kernel já está pronta, porque não dá tempo de fazer os dois lados. Então, como eu quero explicar outras estruturas do SO, a gente parte disso pronto e trabalha com o restante. Aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai sair do nada e a gente vai chegar nessa estrutura. Então, no final da aula 4, a gente vai entregar um kernel funcional com abstração de processo. Aulas 5, 6 e 7, a gente vai usar um sistema comercial, que é o FreeRTOS, que é um sistema operacional muito pequeno. Então, eu consigo abrir ele e mostrar alguns detalhes do que está funcionando. A gente consegue compilar, consegue trabalhar com ele. Então, vai ser essa a abordagem nas próximas 7 semanas, tá? A primeira questão interessante é a gente comentar um pouquinho sobre o sistema operacional, né? Que é o que vocês viram basicamente nesses 2 últimos meses, né? É uma visão geral de como é que esse cara funciona. A peça principal do sistema, do nosso sistema, é o kernel. O kernel, ele é a interface, é ele que está no meio do caminho entre a aplicação e os recursos de hardware. A gente pode agrupar os recursos de hardware em 3 abordagens: a CPU, a memória e os dispositivos, né? A capacidade de processamento, capacidade de memória e os devices aqui, os dispositivos, né? Deixa eu só colocar a caneta aqui. Os devices, esse cara são os devices de hardware mesmo, tá? Esse aqui é o dispositivo de hardware. Então é teclado, placa de rede, placa de memória. A placa de vídeo hoje é um cara diferente. Até pouco tempo atrás era um device normal. Hoje em dia a gente já está colocando muita coisa de vídeo dentro como se fosse CPU. A gente já roda como CPU. Então é a única que está indo com o pé nos 2 lugares. O restante vai encaixar em alguma dessas caixinhas. A gente vai trabalhar nessa disciplina construindo o kernel. Então quer dizer que a gente vai ter que gerenciar a nossa CPU, a gente vai gerenciar os nossos dispositivos e eu não vou dar muita bola para a memória. Eu vou comentar na aula 5, ou aula 6, acho que é aula 5, sobre algumas questões de memória, como é que é gerenciado, mas é caixa preta, tá? Primeiro porque não é tão complicado, mas é trabalhoso e foge um pouquinho do contexto, né? A gente vai passar de leve. A parte mais importante, que seriam a aula 2, a aula 3, a aula 5, 6 e 7, a gente vai trabalhar com CPU. Metade da aula 3 e aula 4, a gente vai trabalhar com devices. Como é que os drivers são criados. Então a gente vai entender, por que precisa instalar um drive na minha placa de vídeo? Por que a NVIDIA sempre atualiza o drive? Por que às vezes funciona, às vezes não funciona? A gente vai ter essa noção em baixo nível como é que ele funciona. Tá? Então essas são as 3 responsabilidades. A ideia do kernel é que ele me provém uma abstração. Então eu vou rodar minha aplicação, eu não quero saber quantos kernels tem, quantos processadores tem, eu não quero saber qual que é a velocidade do processador, não quero saber o modelo do processador, eu não quero saber quanto de memória que eu tenho, eu quero pedir memória, chamar lá uma lock da vida e ele me entrega. Eu quero escrever na placa de vídeo, quero dar um printf na vida e eu não quero me preocupar se a placa de vídeo é LCD, se ela é tubo, se é comunicação serial. Eu quero pedir alguma coisa na internet, abrir um socket, eu não quero saber se tem TCP, se é FTP, se é UDP, se está em cima de protocolo seguro, se tem SSH, se não tem SSH, se é placa de rede sem fio, se é placa de rede com fio. Eu quero que isso esteja abstraído. Então, alguém tem que fazer essa gestão para a gente. Quem vai fazer é o kernel, né? Então, essas são as 3 responsabilidades: gerenciar os processos, gerenciar a memória
e intermediar a comunicação do hardware e dos processos, tá? O kernel é a peça mais importante, a peça não é mais a mais importante, a peça central. O Linux não é um sistema operacional. O Linux é um kernel. Então, o que o Linux faz? Ele gerencia essas três coisas. Ele não me entrega necessariamente tudo que um SO faz. Então, o correto não é a gente chamar de que sistema operacional você usa Linux? Não. É GNU Linux. O Linux é o kernel e a gente tem as ferramentas pro lado de fora. Aqui está a visão um pouquinho mais completa, né? Em azul é o nosso SO. Então, esse cara é o nosso sistema operacional. Eu vou ter abstração, como eu comentei com vocês, de memória, de duas maneiras. Eu tenho a abstração de memória RAM, que a gente vai falar um pouquinho, mas essa memória pode ser também a abstração da minha. Pode ser a abstração do meu HD, do meu SSD, que vai estar em cima de um modelo de arquivos, né? FAT, NTFS, XT2, alguma coisa nesse sentido. A CPU, quem gerencia é a troca de contexto, a gente vai falar bastante disso aqui, dos schedulers. E o I/O, quem vai gerenciar esse cara vão ser os drivers, tá? Essa parte em verde que está dentro do azul, né, é a parte do SO que mexe direto com o hardware, tá? Isso aqui o kernel do Linux também faz. O que o Linux não faz? Seria essa camada em laranja dentro do azul. É uma camada de aplicação. Então, são bibliotecas já de aplicação, interface gráfica, você tem lá o GTK, você tem bibliotecas as mais variáveis, as bibliotecas padrões do C++, elas já são abstraídas do hardware. Então, na hora que a gente está aqui, a gente tem em hardware, aqui a gente tem um software que controla um hardware, aqui a gente tem um software que controla a aplicação. Então, nesse contexto aqui para cima, eu já não mexo mais com hardware. Desse contexto para baixo, eu tenho software misturado com hardware. E o kernel vai fazer esse meio do caminho. Então, o sistema em si, SO, ele é muito maior. Dá sossegado, na verdade é isso que acontece, né? A gente tem praticamente uma disciplina para cada uma dessas caixinhas. Seja na graduação ou na pós. Quem fez a parte quem veio, né, de CCO, isso aqui, por exemplo, metade disso aqui é estrutura de dados. Metade, 60% disso aqui é estrutura de dados, né? Isso daqui é engine de processamento. Então, se você já mexeu com GTK, programação, algum tipo de programação gráfica, você mexeu com esse cara daqui. Normalmente você tem uma disciplina da parte gráfica, né? Compilador, vai comentar desse cara daqui, né? Programação embarcada, a gente está preocupado com isso daqui. Então, cada caixinha dessa é uma disciplina. Por isso que não dá para falar em SO e baixar o nível demais. O que a gente está fazendo? Apresentou esse contexto geral na primeira parte. Nessa segunda parte, a gente quer atacar o kernel, a troca de contexto e os drivers. Tá? Então, são essas três áreas que não são tão comuns e são áreas relativamente mais simples, menores, e a gente consegue trabalhar com elas de uma maneira mais tranquila, tá? Fique à vontade, eu estou monitorando o chat aqui, se alguém quiser mandar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, levantar a mão, tá? É só avisar. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu acho que é interessante é: a gente vai fazer o nosso sistema operacional. Por que a gente vai construir o nosso kernel? Tá? Por que alguém em sã consciência vai querer entrar nessa linha? A gente tem algumas questões. Então, primeiro, há ambientes onde eu quero que aquilo seja próprio da empresa, eu quero ter um SO da minha instituição, e eu vou melhorar o projeto da minha instituição. Porque na hora que você tem controle do kernel, você consegue fazer algumas mudanças bem específicas. Nossa, eu gosto muito do kernel do Windows, mas se ele mexesse isso aqui numa situação especial, se fizesse tal coisa, tal seria muito melhor. Então tá bom, a gente consegue fazer as alterações. Então tem situações que fazem sentido para fazer isso. Segundo, você consegue reutilizar o teu código, porque já que é
tem o SO, você consegue trabalhar com ele de maneira mais eficiente, você consegue dar um ganho bastante interessante nele. O que talvez seria mais importante é você tem controle completo sobre o código-fonte. Então, você não vai instalar um Windows no avião, no sistema de controle de voo. Você não vai instalar o Linux no sistema de controle de voo. Você não vai instalar o macOS no sistema de controle de voo. Por quê? Tem tanta coisa ali que você não tem controle total sobre o que está acontecendo ou não. Então, ambientes críticos raramente vai entrar isso, né? Ah, mas tem um lugar lá, é um ambiente crítico, o pessoal usa. É bem possível que eu tenha um subsistema lá escondido que roda as coisas críticas. E aí, quando a gente está falando de crítico, a gente está falando de problemas de segurança. Então, alguém vai tentar fazer invasão, alguém vai tentar tomar controle do teu sistema. Você está falando em sistema de confiabilidade. Então, você está com uma incubadora neonatal. Se aquilo ali, um ventilador pulmonar, se aquilo parar, já era. Ventilação pulmonar, a pessoa a máquina respira pelo paciente. A cada minuto que a pessoa fica sem respirar, por isso que os primeiros socorros, ressuscitação cardiopulmonar é tão importante. A cada minuto que a pessoa fica sem respirar, a, a taxa de sobrevida cai 10%. Então, 2 minutos, 20% de chance de morrer. A cada minuto. Né? Então, eu não posso ter um problema no equipamento levar 30. Se eu levar 30 segundos para rebootar o equipamento e voltar a funcionar, é 5% de chance as contas não são lineares, né? Mas seria 5% a menos de chance de sobrevida. Então, nesses ambientes, a gente trabalha com outra abordagem, que é o que a gente vai fazer no finalzinho nas últimas 3 aulas. A gente vai entender essas questões. Então, faz sentido você desenvolver o teu sistema se você precisa ter um controle sobre aquela situação e aquilo é crítico para você, tá? Por outro lado, a não ser que você esteja numa disciplina de programação de sistema operacional e o professor pede para você fazer, nunca faça seu sistema operacional, tá? Por quê? Primeiro, é um negócio muito pesado, tá? Então, para ter algo que funcione num nível legal, você vai gastar muito tempo e muita memória do seu sistema. Então, se você consegue se safar sem sistema operacional, é melhor se safar sem sistema operacional. Se você não consegue se safar sem sistema operacional, cara, pega pronto. E aqui não tem outra. Linux e aí é opção pessoal. O FreeRTOS são as duas alternativas mais bonitas que a gente vai ter, tá? No mundo gratuito. Pago. Cara, o Windows é um sistema operacional fantástico de lindo. Eu vou comentar algumas coisas internas dele mais pra frente. Mas ele é muito interessante, ele é muito bom. E você tem o suporte da Microsoft, tá? Você tem um suporte muito grande. Então vale a pena pagar para ter, né? Então, se a tua empresa ganha dinheiro com aquilo, às vezes você pagar para ter a ferramenta é barato. Se você está fazendo algum projeto ou open source ou que você não tem grana para fazer para pagar aquilo, ou você quer reduzir custo do teu produto, você pode instalar o Linux ou o FreeRTOS. Então você tem uma série de vantagens. Então, primeiro, sistema operacional gasta memória, tá? Não adianta. Você vai gastar muito tempo de processamento e muita memória. Sistema do jeito que a gente está acostumado, sistema operacional desktop, notebook, você gastar muito, mas muito pouca memória, você não consegue se virar com menos de 200 MB. Tem umas versãozinhas Linux aí que você, o Ubuntu, algumas versões bem legalzinha. Esse é o nome, tem uma outra que é um loginho, é um logo verde com um xizinho no meio. É específica para baixo consumo. Mas ainda assim é 200 megas. Então não é todo o sistema eletrônico que você vai ter isso daí. Então, às vezes não vale a pena colocar.
A gente tem alternativas gratuitas e pagas, então às vezes vale a pena usar o que já está pronto em vez de desenvolver o seu próprio. É um projeto que gasta tempo, então o mestrado é uma boa época para isso. Vocês têm tempo agora para dentro da disciplina para aprender, para trabalhar, para desenvolver, mas depois que acabou, vai fazer coisa mais interessante. A não ser que você entre numa empresa que projeta kernel, né? E por fim, e talvez o pior problema, você fez, você mantém. E é um desenvolvimento contínuo para o resto da vida e isso não tem fim. Tá? Então, uma vez que você começou a desenvolver, você vai ter trabalho e vai ter problema em manter aquilo lá para o resto da vida. Tá? Porque sempre vai aparecer alguma coisa. Principalmente se você... Porque se você está construindo o teu próprio kernel, normalmente não é de à toa. Ou porque você tem alguma restrição de segurança, ou porque você tem uma restrição de confiabilidade. Tá? Então você está desenvolvendo esse cara. Não dá para parar de desenvolver porque vai achar um bug, vai achar algum problema, alguma mudança de tecnologia e o teu kernel vai ter uma falha de segurança ou uma falha de confiabilidade. Você vai ter que continuar mantendo aquilo ali. Então vai ser muito difícil você não conseguir manter aquilo pro resto da vida, tá? Como é que você para de manter aquilo? Simples. Você sai do teu desenvolvimento e paga alguém que fez aquilo para você. Aí a gente não vai ter outra alternativa, tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são alguns sistemas já bem antigos, já faz tempo que eu parei de atualizar, porque a ordem de grandeza já ajuda, né? O tamanho na quantidade de milhões de linhas de sistemas operacionais. O Linux, da versão 2.6 para a versão 3.6, a gente já está na versão 5. Alguma coisa, ou 6 alguma coisa. Parei de acompanhar, faz um tempinho. Triplicou de tamanho. Assim, são 15 milhões de linhas de código. O Windows Vista são 66 milhões de linhas de código. São projetos assim surreais de tamanho. Então, entrar nesse caminho, principalmente para desktop, é complicado. Eu comentei de alternativas pagas e gratuitas, né? Tem algumas versões de Windows específicas para sistema embarcado, que a gente consegue instalar e ser mais baratinho em termos de processamento. A gente consegue pagar, por exemplo, o VxWorks ou o RTOS. Esse XRTOS é brasileiro, tá? É um SO pago de uma empresa, se não me engano, lá no Rio Grande do Sul. Agora eu não lembro certinho. A gente tem alternativa, por exemplo, o FreeRTOS, que eu vou trabalhar. Tem o BRTOS, BR de Brasil mesmo, né? É o Gustavo Denardim e outro professor. Eles lançaram um livro muito bom sobre sistema operacional embarcado, tá? Onde eles falam tanto do FreeRTOS quanto do BRTOS. Se alguém precisar de alguma coisa, eu vi que o Breno mandou um link ali sobre SO, né? O livro do Gustavo Denardim é muito legal. Depois eu mando o link para vocês, tá? O VxWorks tem um outro concorrente dele que chama QNX. Eu nunca sei qual que é, tá? Mas é esse cara que tá... Esse é o sistema operacional do rover, lá do Curiosity, que tá andando lá em Marte, né? Eu não sei se vocês acompanharam, eu acho que é o Curiosity. Uma das rodas travou, aí eles usaram uma garrinha, uma serra que ele tem para cortar a roda, uma das rodas, e aí ele passou a funcionar sem aquela roda, né? Só que, obviamente, você muda completamente a dinâmica do seu sistema. Então, você tem que reprojetar o sistema. Os caras regravaram a memória de controle do robô daqui da Terra. A gente tem medo de atualizar o celular porque se travar, você perdeu o celular, né? Você tem medo de atualizar o roteador porque se travar, você perdeu o roteador. Imagina se atualizar um equipamento remotamente que o ping da comunicação é 15 minutos. Então você dá um ping, daqui meia hora ele fala, tô vivo. E aí você está atualizando o firmware desse cara remotamente. Você está reinstalando o Windows dele remotamente. É surreal. Por quê? Porque é um sistema focado para segurança e para confiabilidade. A gente consegue ter esse nível de capacidade, né? Como é que a gente programa um sistema? E como é que a gente testa? E aqui está o problema. A gente não consegue brincar com Linux. A gente não consegue brincar com Windows. Porque se toda vez que eu pedir para vocês, olha, vamos mexer aqui para a gente ver qual que é o impacto disso no sistema operacional, vocês tiverem que recompilar o Linux
e reinstalar o Linux na máquina de vocês, já era. A gente não tem tempo de fazer isso. Então a gente vai entrar numa seara de sistemas embarcados, tá? São placas extremamente pequenas, baseadas em microcontroladores. A gente vai usar essa Blue Pill. Ela é muito barata, então se alguém quiser comprar no Mercado Livre, acho que tá R$60, R$70. Dá para comprar e montar, não tem muita dificuldade. Mas tem um simulador, tá? Eu vou passar para vocês, a gente vai usar na terceira semana só, então tem 2 semanas ainda. Tem um simulador dela, então a gente vai usar o simulador. É um programa que você gasta 15 segundos para compilar o teu sistema operacional, instala nela e consegue fazer os testes dentro do ambiente simulado. Então facilita demais a gente fazer esses testes. E aí a gente tem controle do código. Vão ser códigos menores, é sistema operacional, é a mesma ideia. Só que em vez de eu ter uma tela 4K com uma GPU, você vai ter uma telinha que escreve 30 letras. Uma telinha daquelas pequenininhas de relógio, né? Que você escreve lá 2 linhas, 16 linhas, 16 caracteres por linha. Então é um sistema que não demanda tanto recurso, a gente consegue ter controle e entender o que está acontecendo. Depois que eu entendo o que acontece aqui, você fala, beleza, só que em vez de controlar 128 por 64 pixels, eu vou controlar 4000 por 2300, né? Aí muda a escala, mas as lógicas, os algoritmos são exatamente a mesma coisa. Isso vai estar baseado no microcontrolador e aqui é onde eu vou parar e fazer a minha caixa preta, né? Como é que esse cara funciona? Se vocês quiserem dar uma olhada, tem uma disciplina aqui na Unifei, chama EcoP04, tá? E as aulas estão todas no YouTube também, os guias, laboratório, tá tudo no YouTube, que é programação de sistemas embarcados. Aqui eu explico como é que esse cara funciona, tá? São 16 aulas. 14, 15. 14 ou 15 aulas. E aí a gente vai trabalhar com cada uma dessas informações. Aqui a gente acredita que ele funciona. Então, esse cara está funcionando e eu consigo programar em linguagem C. Como é que eu mexo nesse cara? Porque nesse cara aqui tá ligado o meu botãozinho. Na hora que eu aperto esse botão, como é que eu testo? Já vai estar pronto. Você pergunta e ele vai falar para você que está funcionando. Então, se você quiser baixar mais o nível, quem tiver curiosidade, pode dar uma estudada, pode pegar os materiais e fica à vontade. E eu também estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu conseguir ajudar, eu fico à disposição para ajudar vocês. Tá? A gente vai trabalhar com sistemas mais próximos da eletrônica e é interessante ter uma ideia. É bem suave. Então, se você lembra mais ou menos lá no ensino médio, você colocou uma fonte de 1 volt e aí você ligou um resistor de 1 ohm e aí você sabe que a tensão é igual à corrente vezes a resistência. Então a minha corrente é igual a tensão dividido por a resistência. 1 dividido por 1 vai dar 1 ampere. Tá ótimo. Tá? Se isso aqui para você não tem nada de estranho, tá tranquilo que a gente vai precisar de hardware. Tá? A gente vai trabalhar com LEDs, chaves, LCD e display de 7 segmentos. Eu vou comentar rapidinho essas estruturas. Quando a gente está projetando, é só para vocês terem uma ideia de onde a gente está chegando. Alguém, normalmente de hardware, da eletrônica ou da elétrica ou de automação, né? Em alguns casos, o pessoal da engenharia da computação também, eles vão projetar o equipamento. Como é que eles fazem isso? E isso aqui funciona para laptop, para notebook, para servidor, para o rádio relógio, para geladeira, é a mesma ideia. Você vai definir o que o teu equipamento faz, você vai escolher os componentes principais para aquilo ali, e esses componentes principais normalmente já tem guias de uso. A fabricante do componente já te fala como é que você faz para usar. Então você pega o exemplo de como usa aquele componente, constrói o que a gente chama de esquemático, que é a planta baixa de como a eletrônica vai funcionar. A gente junta esses caras, faz uma simulação, vê se está tudo certo. Se tiver tudo certo, você projeta a placa e manda fabricar. Então chega uma placa que as coisas funcionam, eletricamente está funcional. A gente vai partir disso. A nossa placa ela funciona, não tem problema de hardware. Na prática, a gente vai ter algumas interferências aí de hardware
que vão ser um pouquinho mais trabalhosas. Mas esse é problema para o pessoal lá de hardware mesmo, da elétrica e da computação. A gente vai trabalhar partindo do pressuposto que isso está funcionando. Tá? Programação. Então a gente vai entrar numa linha bastante diferente de programação, tá? Por quê? Eu não tenho mais um computador onde eu digito no teclado, aparece o texto, eu aperto o botão, eu compilo aquele código e aquele código roda naquele computador, né? Por quê? Porque agora eu tenho o meu PC de trabalho e eu tenho um segundo PC que é o de teste. Porque eu estou compilando o SO. Então aqui eu vou ter o código, o meu ponto C. Aqui eu vou ter o meu ponto H. Eu vou compilar esse cara e aí eu vou instalar o meu sistema operacional no segundo computador. Só que esse computador vai ser um computador mais simples, né? A plaquinha que a gente vai chamar chama Blue Pill. Blue Pill. O processador dela é um ST, é um Cortex ARM M3. M3? Acho que é o M3. Acho que é isso mesmo. E esse aqui é um processadorzinho de 70 MHz. Tá? É equivalente a um Super Nintendo, a um Nintendo 64, tá? A um PlayStation 1, talvez. Não, é menos que um PlayStation 1. É um meio caminho entre um Super Nintendo e um Nintendo 64. Então, esses são processadores bem simples, tá? Porque eu consigo fazer essa abordagem. Então, como é que faz isso? A gente vai ter uma IDE dedicada, isso lá na aula 3, e a gente vai ver alguns conceitos específicos. Vai estar pronto, eu vou passar por cima deles para a gente poder trabalhar. Entendendo isso, a gente faz a parte de programação. Na prática, como é que o código sai daqui e vem para cá? A gente vai usar um programador. É uma pecinha que é... A fotinha dela está aqui. É esse cara. Esse cara aqui é meu programador. Desse lado, eu ligo na USB do computador e através desses fios ele transfere para minha placa, tá? Então, voltar. Isso aqui que a gente vai trabalhar. A gente vai passar rapidinho quando a gente entrar lá, então também fazer uma revisão de arquitetura de processador para a gente entender como é que esses caras funcionam e como é que e por que que algumas coisas do SO, do sistema operacional, tem que ser do jeito que é. Então, a gente usa mutex, a gente usa semáforo, a gente usa fila, a gente cria abstração de processo. Mas por que que processo é diferente de tarefa, task, né? Por causa das arquiteturas. Então, a gente vai abrir um pouquinho, vai dar uma analisada nisso para a gente conseguir apresentar essa informação. Tá joia? Essa primeira parte, então, é uma introdução, um pouco mais introdução do como a gente vai seguir, porque agora eu vou começar. Até agora eu comecei de cima para baixo. Então, eu fui lá, expliquei o objetivo, é a gente entender o SO, e a melhor maneira de entender alguma coisa é construindo aquilo. Não dá para construir o Linux, porque é 15 milhões de linhas de código, não dá para a gente ver isso. Então, a gente vai usar um SO menorzinho, tá? Que a gente vai chamar de RTOS, depois a gente vai entender o detalhezinho disso, e vou construir esse cara. Para construir esse cara, então esse é o nosso objetivo. Eu quero entender como é que ele funciona construindo esse dispositivo. Para isso, a gente vai ter que usar uma plaquinha. A gente vai usar a Blue Pill. A Blue Pill aqui vai ser um ambiente nosso de teste. Para programar a Blue Pill, eu preciso de uma IDE, né? E uma linguagem de programação. A gente vai usar o quê? C. Por que que a gente usa a linguagem C? Porque é a melhor linguagem do mundo, né? Rust está chegando. Então, se a linguagem C for morrer, é por causa do Rust. Acho que é difícil. Durante um tempo ainda, né? Mas por quê? Porque ela nos dá a abstração necessária. Ela não é de baixo nível demais, igual a Assembly, de maneira que eu tenho que fazer tudo muito devagar, mas ela consegue acessar o hardware. Na hora que você começa a subir o nível de abstração,
C++, Java, Python, você perde a capacidade de mexer nas questões específicas do processador. E para mexer com SO, eu preciso mexer no processador. Então a gente vai trabalhar com linguagem C em cima da Blue Pill no SO. Tá? Então até agora eu vim explicando de cima para baixo as informações, o que é importante, como é que a coisa funciona. Eu vou usar a abordagem inversa agora, tá? Então no restante da disciplina. Já que eu expliquei a motivação, agora eu vou fazer o que todo professor de curso superior faz. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar um pedacinho desse cara e eu vou explicar. Aí vocês vão falar assim, mas pra que isso aí serve? Aí eu vou responder pra vocês, pra nada. Mas como assim? Não, não serve pra nada. Aí eu vou pegar esse outro pedacinho aqui e eu vou explicar ele. Aí depois eu vou pegar esse pedacinho e eu vou explicar. Aí depois que eu expliquei esses três, eu falei assim, ó, se eu juntar esse cara com esse cara com esse cara, eu consigo construir essa parte. Ah, agora começa a fazer sentido. Então as próximas aulas vão ter partes delas que você vai falar assim, mas isso aí, para que eu vou usar? Para que serve? É normal, né? Porque a gente precisa entender esses detalhes para a gente conseguir juntar eles mais lá para o final. Então, alguma dúvida até o momento? Tranquilo por enquanto? Então, tá joia. Vamos lá para a nossa revisão. Tem 4 coisas que eu vou passar que deve ser revisão para a maioria de vocês, tá? Então, eu vou falar sobre ponteiros, eu vou falar sobre structs, vou falar sobre buffer circular, ponteiro provavelmente todo mundo já viu, struct provavelmente todo mundo já viu, buffer circular só o pessoal da computação viu, né? Então, a maioria de vocês, quase todas as graduações são em linguagem C, então se você viu linguagem C, você já viu isso daqui. Se você já viu estrutura de dados, provavelmente você já viu esse cara daqui. E a última coisa é ponteiros. Só que é um ponteiro especial, são ponteiros de função. É bem provável que vocês não tenham visto, tá? A grande maioria não é comum na maioria dos cursos trabalhar com isso. Então isso aqui provavelmente já é um assunto mais novo para a gente tratar. Então são essas os 4 itens que a gente precisa. Em termos de programação tem mais um item que eu vou trabalhar com vocês, não é é na aula 3, se eu não me engano. Que são ponteiros, de novo, mas agora é ponteiro de void. Tá? A gente vai trabalhar com ponteiro, ponteiro de função e ponteiro de void. A gente vai rever esse conceito 3 vezes. Tá? Porque são importantes para a gente. Tá? É o fato da linguagem C ter essa capacidade de manipular tantos ponteiros de tantas maneiras, de tantas estruturas diferentes, que eu consigo construir um sistema operacional. A partir do momento que eu arranco essa abstração de ponteiro, mas ponteiro é difícil? Um pouco. Ponteiro dá muito problema, dá muito pau de memória, dá. Mas se eu tiro isso, eu não consigo fazer um sistema operacional. E a gente vai ver ao longo da disciplina por que esses caras são importantes. Então a gente precisa trabalhar com essa informação. De certo modo, a parte principal do sistema operacional, do kernel, mais especificamente não do scheduler, mas a troca de contexto, a gente chama de context switch. A parte principal da troca de contexto está dentro da ideia de ponteiro de função, que é a parte que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho com os nossos amigos ponteiros, né? A primeira coisa que é importante a gente lembrar é que um ponteiro é uma localização da memória, tá? E dentro dele, como ele é uma memória, eu consigo guardar alguma coisa, né? Normalmente essa hora eu faço as piadinhas sem graça na graduação, né? Que eu só não vou fazer ao vivo porque vai estar no YouTube pro resto da vida, né? Para não passar muita vergonha. Mas a gente pergunta pra todo mundo, o que guarda dentro do ponteiro? Aí todo mundo fala, endereço. Aí eu falo, errado, né? Ponteiro não guarda endereço. Tá? O que ponteiro guarda? Um valor. O ponteiro guarda um valor dentro dele. Ah, mas não é um endereço, professor? Não precisa.
Não precisa ser endereço. Eu guardo um valor. O que acontece é, quando eu uso o ponteiro como ponteiro, eu consigo, através desse valor, chegar em outra caixa. E essa outra caixa ela está guardada no endereço que corresponde ao valor que está armazenado aqui dentro. Então o ponteiro me permite acessar outro lugar através dele. Então, se você usa o ponteiro como ponteiro, você vai guardar um endereço, tá? Mas nem sempre a gente guarda endereço no ponteiro. Não o endereço, talvez, do jeito que vocês estão acostumados, né? Eu tenho lá, o ponteiro recebe o endereço de X, tá? Não necessariamente a gente vai fazer isso. Mas esse é o uso tradicional e o uso normal dos ponteiros. Então, a criação do ponteiro é bastante simples, é você falar o tipo que você quer apontar, né? O asterisco é o que define o ponteiro e o nome daquele ponteiro. Os ponteiros não importam o tipo que eles apontam. O tamanho do ponteiro é sempre o mesmo. Então, um ponteiro para inteiro, um ponteiro para float, um ponteiro para char, não importa se é para inteiro, se é para float ou para char, tá? Os três têm o mesmo tamanho. Como assim tem o mesmo tamanho? Onde eles apontam vai ter mais ou menos memória, mas a caixinha original que guarda o endereço para onde eu vou, essas caixinhas estão todas alinhadas, elas têm os mesmos tamanhos. Então, essas caixinhas têm os mesmos tamanhos, tá? Mas aonde ele aponta vai ter mais ou menos. A gente vai trabalhar com o ponteiro, com o e-comercial e o asterisco, né? O e-comercial, toda vez que a gente vê o e-comercial, eu tô pegando o endereço daquela variável, tá? Toda vez que você vê o asterisco, você está através dele acessando a memória. Então, quando você vê o e-comercial, você lê como se fosse pega o endereço de ou salvo em tal lugar. Então você quer saber onde aquela informação está salva, onde aquele endereço, de onde vem aquele endereço. Quando a gente usa o asterisco, a gente está usando essas palavras. Eu estou dereferenciando o ponteiro através daquele ponteiro ou apontado por aquele ponteiro. Aqui nosso exemplo, né? Tenho lá a variável x, P1 recebe o endereço de x. Se eu imprimir o valor de x, vai sair 10. Se através de P1 eu salvar 20, então, ó, através de P1 eu coloco 20. Peraí, através o P1 estava indicando onde? Estava indicando em X. Então, se é através de P1, ele vai voltar no X. Se eu imprimo o P1, eu vou ver o endereço do X. Se eu imprimo o X aqui, vai estar 20. Se eu imprimo através de P1, vai aparecer o 20. Porque através de P1 eu coloquei. E aqui uma curiosidade, né? Se eu imprimir o P1 como se fosse um vetor e eu tentar imprimir a posição 0, é a mesma coisa que usar o ponteiro. Então, tecnicamente, não existe vetor em linguagem C. Tá? O vetor em linguagem C é a gente chama de açúcar sintático, né? Ou o termo em inglês, syntactic sugar. É uma maneira mais simples da gente mexer com vetor, mexer com ponteiro. Mas a implementação de vetor é ponteiro. Então, esses dois códigos compilam, funcionam e dão o mesmo resultado. Né? A gente pode passar parâmetros pelas nossas funções de algumas maneiras. Quando a gente passa os parâmetros, eles vão ser armazenados na stack ou nos registradores. Só que a gente tem limitação de registrador, então se tem muitos parâmetros, normalmente você vai passar elas por stack. A linguagem C só me deixa devolver um resultado, né? Na hora que eu estou passando uma informação, posso passar quantas quiser e eu só tenho uma informação de volta. Então vamos pegar aqui um código para a gente acompanhar. Eu tenho uma função que eu criei, chama incrementa, passa o valor A e aumenta o valor de A em 1. Professor, para que isso aqui serve? Para nada. Só para a gente entender o conceito, né? X vale 10, mando X. Na hora que chega aqui, o que acontece? Toda
e essa é uma afirmação verdadeira, toda passagem de parâmetro é por cópia. Toda passagem, em linguagem C, toda passagem de parâmetro é por cópia. Então, na hora que eu faço aqui o x, o que eu estou falando é, pega o valor do x, cria uma cópia. Eu criei uma cópia. Então, eu tenho lá a minha gavetinha com x que vale 10. O que, que eu faço? Eu crio uma outra gaveta e copio o valor 10. E aí eu mando para a função. Na hora que chega a função, eu pego esse nome que está aqui e dou esse apelido para essa cópia. Então, A e X é igual? Não, são diferentes. Eles têm o mesmo conteúdo. Ah, mas então é igual o X e o A? Não. A roda esquerda do carro é igual à roda direita do carro? Não, são duas coisas diferentes. Elas têm o mesmo formato, elas têm o mesmo conteúdo, mas fisicamente elas são diferentes. E se fisicamente você tem duas coisas que são a mesma coisa, você não tem duas coisas, você só tem uma. Tá? Então aqui eu tenho uma cópia. Tá? Aqui passo a passo a apresentação. Então, cria minha variável 10, crio uma variável temporária, que vale 10, dou o nome 10 igual a, aumento. Se eu estou mexendo em A, eu mexo nessa variável. Na hora que eu mexo nessa variável, ele vira 11. Normalmente esse cara está na stack. Então, na hora que eu caio fora da minha função, eu descarto aquele valor. Por isso que as variáveis dentro da função perdem valor. De maneira resumida, né? O que acontece é que eu posso passar, a gente chama de referência, né? Ah, na hora que você passa por referência, você consegue mexer na variável original. Sim. Então tá aqui, ó. Eu tenho uma outra função, incrementa através de ponteiro. Eu tenho aqui o incremento através de ponteiro. Eu passo a variável, né? Entra aqui a minha variável. Na hora que eu mexo aqui, eu estou mexendo na variável original. Cuidado, que eu acabei de enganar vocês. Eu passo a variável. Mentira. Em C, toda passagem é cópia. Mas, Rodrigo, se você está passando uma cópia, como é que eu consigo mexer no original? É porque eu passo uma cópia do endereço. Eu não passo a variável. É isso que às vezes a gente passa batido, né? Quando a gente está aprendendo linguagem C. Ah, aqui passa a variável. Funciona do mesmo jeito que se eu estivesse passando a variável, mas na verdade eu estou passando a cópia do endereço. Eu nunca passo variável em linguagem C. Eu sempre passo cópia. Essa é a função. Vamos ver passo a passo como é que isso funciona. Criei a minha variável. X vale 10. Tá lá, minha variável belezinha, x igual a 10. Crio uma variável temporária que tem o endereço de x. Eu criei uma cópia com o endereço de x. Só que se agora eu dou um nome para essa variável A e essa variável A tem o endereço de x, se ela tem o endereço da original, através dela eu consigo mexer. Tá aqui, ó, lembra que eu expliquei para vocês. Toda vez que você lê o asterisco, uma maneira de ler o asterisco é através de A aumenta 1. Opa, eu quero mexer através. Então, através de A aumenta 1. Foi lá e mexeu em 11. Nossa, eu mexi na variável original. Você mexeu na variável original. Eu passei a variável original no parâmetro? Não. Você passou o endereço da variável original e através de um ponteiro você conseguiu mexer. Por isso que scanf sempre tem e-comercial. O professor fala desse jeito, a gente acredita e nunca para pensar, né? Todo scanf tem e-comercial. Por quê? Porque eu passo o endereço da função e eu falo, scanf, lê para mim e salva nessa variável que eu tô te mandando agora. Aí o cara, eu passo o endereço da minha variável, o scanf, através daquele endereço, consegue mexer na minha variável original, e aí eu consigo mexer com aquela informação. Do mesmo jeito, terminou a função, eu descarto a variável temporária. Ele descarta a variável, que era a cópia do endereço. Mas como através dele eu mexi na variável original, tá tranquilo, mexi na variável original. Tá? Através disso eu consigo criar funções, onde eu consigo devolver mais de uma informação. Né? Então, uso o ponteiro. Então, através, e aqui ó, e-comercial é a mesma ideia do scanf.
através desses endereços, da cópia que esses endereços vão ser criados, ele vai para lá, e aí através do ponteiro, através desses endereços, eu consigo mexer na minha variável original. Então, é como se eu estivesse devolvendo as duas informações ao mesmo tempo. Tá? A gente vai usar isso com mais frequência. Então é bom para a gente relembrar. Em termos de ponteiro, alguma dúvida? Quer que eu repasse algum detalhezinho? Mais ou menos tranquilo? Pessoal, não deixa passar, tá? Porque, tá tranquilo, lembro, tá dando para ver, tá fazendo sentido. Vai complicar na velocidade bastante rápida, então não deixa ficar coisa muito escondida aí não, tá? Segundo conceito importante para a gente entrar no finalzinho da aula hoje, mais específico a questão de sistema operacional. Structs. Tá? O que são estruturas? Estruturas é uma maneira de eu conseguir acessar várias caixas da memória organizadamente. Tá? Então, a gente tem a abstração clássica, né? A minha memória é um armário com várias gavetas e eu consigo guardar várias coisas. Né? Tem determinadas situações onde eu quero guardar uma informação aqui e outra informação aqui, mas elas fazem parte de um conjunto. Então eu quero dar o mesmo nome para elas. Em vez de eu criar duas variáveis e toda hora mexe na primeira, mexe na segunda, mexe na primeira, mexe na segunda, eu consigo criar uma estrutura que empacota um grande conjunto de informações através de um mesmo nome. Não é que ele guarda tudo junto, tá? Ele armazena um atrás do outro, como se fosse um vetor, só que eu tenho um único nome para mexer com todo mundo. Né? Então a gente tem lá, criamos, né, a nossa estrutura people. A pessoa tem uma idade, tem um nome de até 50 caracteres e tem um peso. Tá? Não falei errado não, tá? Um nome de até 50. Mas tá 51/0. Se é texto, eu já fiz o barra do lado errado, né? Nunca lembro qual que é o lado certo. Sempre termina em /0. Então esse 1 aqui é por causa do /0. Tá? Então eu tenho essas três informações da pessoa. Na hora que como eu fiz um type def, eu criei um novo tipo. Eu defini um novo tipo. Então eu posso agora criar uma variável alguém do tipo pessoa e inicializar com essas informações. Eu dei um peso, um nome e uma idade, um peso e um nome para essa pessoa. A ordem desses parâmetros tem que obedecer essa ordem. Então é importante que esteja nessa ordem. E aí eu consigo, através de um conectivo, mexer na função, na variável original. Daqui eu posso imprimir a idade, o nome e o peso da pessoa. Então eu posso criar tudo de uma vez, posso mexer em cada um deles, posso imprimir usando cada uma das informações sem problema nenhum. Tá? Então a estrutura é só uma maneira de organizar. É como se eu tivesse essas três variáveis independentes e eu estou empacotando elas para eu conseguir acessar isso daqui. Pessoal, você está usando pontinho aqui, eu vi que o pessoal usava setinha. É porque a gente não tem só uma estrutura. Na verdade, a gente tem um ponteiro para a estrutura. Então aqui é onde, na hora que a gente junta as duas coisas, vai bugar um pouquinho a cabeça, né? Então, vamos lá. Eu criei uma variável aluno. Eu dei um nome, eu dei a idade e eu tenho um vetor para inteiros. Ou um ponteiro para inteiro, que pode ser um ponteiro para outras informações do meu aluno, para um vetor, para qualquer coisa. Então a minha estrutura, eu tenho uma caixinha da minha estrutura. Essa estrutura, ela tem três informações: nome, idade, e eu tenho uma outra caixinha, que é um dado, e dentro dele é um
ponteiro. Então, a gente já entendeu que dentro do ponteiro não precisa ter endereço obrigatoriamente. Eu vou abstrair que vocês entendem disso e vou falar que agora tem endereço, que é a maneira tradicional de usar, né? Então ele vai apontar para uma outra caixinha, esse terceiro campo. Só que eu posso criar uma caixinha que aqui dentro eu vou ter o endereço da minha estrutura. Então eu estou criando uma caixinha que eu estou chamando de A1. Essa caixinha 1 é um ponteiro, então dentro dela tem um endereço. Através dela eu consigo mexer na minha estrutura original. Então se eu quiser mexer na idade, se eu quiser pegar esse campo aqui da idade, eu tenho que, através de A1, ó, o nosso asterisco, através de A1, chegar na original e pegar os dados. Então, olha o que eu estou fazendo. Através de A1, asterisco A1, cheguei no A1, através do ponteiro, eu cheguei na estrutura original. Através de A1, abre e fecha parênteses, esse pacote eu tiro a minha idade. E aí eu consigo manipular a minha idade. Nossa, mas dá muito trabalho, né? Programador de linguagem C é preguiçoso. Eu preciso digitar Shift 9, Shift 8, Shift 0. Aí depois colocar um ponto. Pô, dá muito trabalho. Então tá bom. Toda vez que você precisar fazer isso, coloca a setinha. Tracinho, Shift maior. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teclas que eu tenho que apertar. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Quer dizer, 1, 2, 3. Tá? Aqui eu preciso só digitar 3 vezes. Então para que é isso? É só para ficar mais rápido. Então toda vez que eu vejo a setinha é através daquele cara, eu estou mexendo na estrutura original. A gente vai trabalhar bastante com ponteiro com estrutura, então é bom deixar claro para a gente conseguir ler isso com mais tranquilidade. Vamos lá aos nossos exemplos. Eu tenho a minha estrutura aluno. Então, aluno é a minha caixinha, tem o nome, tem a idade, e aqui dentro tem uma caixinha que tem um endereço que aponta para quem? Por enquanto, para ninguém, mas aqui eu criei uma outra variável que eu estou chamando de dado. E eu criei o dado eu já criei, o aluno eu já criei, e eu tenho o A1. E aqui eu tenho uma outra caixinha que eu chamei de A1. Esse cara também vai guardar endereço, porque aqui eu tenho o endereço. Então eu estou falando aqui que o A1 recebe o endereço de aluno. Então esse cara está apontando para mim lá para aluno. E aí através de A1 eu consigo mexer na idade. Através de A1 eu consigo mexer na idade. Então, nota, eu consigo mexer através de A1 de duas maneiras. Só estou mostrando nos dois códigos. Você compilar, funciona sem problema nenhum. Agora, o aluno tem um endereço. E esse endereço, aqui eu já coloquei o e-comercial dado. Então, esse cara já está apontando para lá. Toda vez que eu preciso atravessar a seta, eu preciso de um e-comercial. Eu preciso fazer através daquele cara. Então, vamos lá. Como é que eu mexo na variável dado? Eu posso pegar o aluno, aqui eu estou pegando um aluno, através desse endereço eu consigo mexer. Só que eu tenho que pegar o aluno, ponto, o endereço, colocar os meus parênteses aqui, e aí através dele. Então esse asterisco é através do endereço que eu peguei no pedado, eu consigo mexer. Então através do endereço que eu peguei no dado, eu consigo mexer. Agora, se eu tiver em A1, eu tenho que usar um asterisco para chegar aqui e um outro asterisco para chegar no dado. Então, vamos fazer isso. Asterisco A1. Então, A1, asterisco, vai no aluno. Aí eu pego a informação pedado. Asterisco, vai para o dado. Então, fica um negócio... Você percebe que fica um negócio bem feio, né? Sim, trabalhoso de ver. É aí onde usar a setinha simplifica. Então, através de A1, pega o dado e aí eu dereferencio. Através do endereço que eu peguei, eu vou lá e mexo, coloco 13. E aí, se eu imprimir a variável original, vai estar com 13. Então, é só para a gente entender a sequência, porque vai ter hora que eu vou usar ponto, vai ter hora que eu vou usar seta, né? Então, para a gente não confundir, para a gente saber quando é ponteiro e quando é dado.
Tranquilo? Deu para acompanhar? Né? Quer dizer, agora já entortou um pouquinho, professor. Tudo bem. Então, com calma, a gente vai chegando. A gente não vai. Não vou passar aquelas listas imensas de estruturas de dado com lista linkada. E aí item apontando para item da frente, apontando para o item de trás, e tem outros ponteiros. A gente vai mexer com coisas mais simples. Mas ainda assim a gente precisa ter essa informação bastante clara. Então vale a pena essa revisão, principalmente para quem já faz bastante tempo que não programa em linguagem C. Diga, Atos. Não. O que acontece é que aqui eu criei a minha estrutura, não criei um ponteiro. Então, na hora que você cria uma variável, nota, eu estou criando uma variável aluno, tipo aluno, eu não estou criando um ponteiro. Na hora que eu crio a variável, a linguagem C já cria para mim o espaço. Aí eu não preciso de malloc. Se você cria o ponteiro, o que você está criando é essa caixinha, não tem a original. Então, como não tem a original, você precisa criar uma malloc para apontar para o teu espaço. Tá? Então, quando você mexe só com o ponteiro, você tem que ter uma malloc, porque você tem que ter o espaço. Aqui, como eu criei a variável normal, ele já cria para gente. Tá? Então, tranquilo. Terceiro item, buffer circular. O que acontece? Eu preciso de uma estrutura de dados, senão eu não consigo implementar um sistema operacional. Tá? Senão você vai ficar muito, muito complicado. Então eu escolhi uma estrutura de buffer circular. Dá para implementar de outras maneiras? Dá. Por que quem está trabalhando com buffer circular? É o mais simples de explicar e atende o que a gente precisa para armazenar as informações. E como a gente está mexendo em C, a gente não tem nenhuma outra biblioteca. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter que criar no braço. Então, eu vou precisar criar um espaço de gerenciamento de memória. A abordagem que eu escolhi não é a única, e até para falar a verdade, é a pior que tem. Né? É uma das piores. O exemplo que eu vou apresentar para vocês é um dos piores exemplos de fazer o que eu quero fazer. Só que é o exemplo mais simples e com menos memória. Que gasta menos memória e gasta menos linha de código. Então, como eu estou explicando, a ideia não é uma disciplina de estrutura de dados. Recomendo que vocês façam, né? A disciplina, quem nunca fez disciplina de estrutura de dados, recomendo que vocês façam. Mas não é o meu objetivo. Então, eu peguei a estrutura mais simples possível. Tá? Dá para implementar usando vetor ou lista linkada. A gente vai usar vetor por ser mais simples ainda. Qual que é a ideia? Eu quero ter uma caixa onde eu posso jogar coisa lá dentro e eu consigo tirar coisa lá de dentro. Ah, professor, mas dá para implementar então com um dicionário, com uma tabela em hash, dá para fazer o que você quiser, uma red black tree, O1, O log n. Você faz o que você quiser. Eu quero uma caixinha onde eu posso guardar coisas e tirar coisas. Esse guardar e tirar, ele vai ser mais ou menos balanceado. Então eu vou guardar quantidades de dados e vou retirar a quantidade de dados mais ou menos na mesma velocidade. De maneira que pra gente vai parecer. Apagou sem querer aqui, né? Vai parecer. Oi? Vai pa... Ah, peraí. Agora sim. Vai parecer que isso aqui é infinito. Então, tem uma quantidade infinita de memória. Qualquer coisa que eu jogar lá, ele guarda. Qualquer coisa que eu tirar, eu consigo pegar. A gente usa uma abordagem FIFO, o primeiro que entra, o primeiro que sai, só por questão de simplicidade. E aí vocês sabem, mas então dá para implementar de outra maneira? Dá. Qualquer SO decente implementa de outra maneira. No mínimo, através de lista linkada. Tá? Então, a abordagem. Só que eles linkada é vetor de vetor, então complica um pouquinho mais. O que a gente vai fazer? Vou criar uma implementação com vetor. E
eu preciso fazer esse cara cíclico. Então, na verdade, ele vai funcionar dessa maneira. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E eu vou armazenar e tirar de maneira mais ou menos balanceada. Então tá aqui um exemplo. Quando eu crio o meu vetor, ele começa limpinho. Errado. Tá? Quando você cria o vetor em linguagem C, você não sabe o que tem lá. Então é interrogação. Tá vazio? Não. Memória nunca está vazio. Ah, tá zerado. Então tem um malloc especial, eu esqueci agora qual que é o código. É zmalloc, fzmalloc. Tem um malloc que ele cria, te dá o endereço, te dá a memória e zera todo mundo antes de te dar aquela memória. Se você não fizer isso, você tem memória lá e você não sabe o que tem lá dentro. Então vamos lá. Vou armazenar alguma coisa. Aqui eu tenho duas variáveis, start e end, que me fala onde o buffer está começando e onde ele está terminando. Porque eu quero que ele se comporte dessa maneira. Então eu tenho que saber onde eu tenho os dados. Então tenho lá start e end. Vou gravar alguma coisa. Gravei 2 elementos, A e B. Então a minha fila está começando no 0 e ela está terminando no 2. O que acontece é que eu nunca vou encher o meu vetor. Porque se eu for adicionando, 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 chega uma hora que o vetor volta, o ponteiro volta para cá. Se o start e o end estão apontando para o mesmo lugar, o meu vetor ele está cheio ou ele está vazio? Então você precisa diferenciar isso. A regra que eu estou usando é nunca volta para o começo. Tá? Então se eu nunca volto para o começo, no máximo ele vai apontar para cá. Esse cara está sendo inutilizado. Mas o start e o end está diferente. Então, se o start e o end está diferente, quer dizer que tem coisa. Se o start e o end está igual, quer dizer que está vazio. Então, essa é a regra que eu estou usando. De novo, é só para simplificar o código. Então, vou remover um elemento agora. Pronto. Perceberam que eu removi? Não cortou meu microfone, não. Dá tempo para esperar a percepção. Por que que a letra A não saiu dali? Então eu removi o elemento de verdade? Não. Digita aí no Google, Heartbleed. Foi um dos maiores bugs que passou na internet. 2015, 16, 17. AP, tá? Que agora a gente divide o mundo em AP e DP, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Cara, não tenho ideia exatamente quando foi. Mas o que acontece? Deu um bug na biblioteca, se eu não me engano, é o Heartbleed mesmo. Na biblioteca SSL, uma biblioteca de segurança de conexão segura. Todo mundo usa. Google, Microsoft, Facebook, Apple, é padrão a SSL. Qual que era o bug? Você tentava conectar na biblioteca, conectar no servidor e falar, olha, tá aqui, eu quero conectar, eu quero fazer conexão. Tá aqui a senha, o usuário e a senha. Aí ele te devolvia, deu certo, deu errado. Só que na hora que ele te devolveu, eu tô resumindo muito superficialmente, mas pra vocês entenderem esse problema aqui. Na hora que ele devolvia a informação, eu virava para ele, olha, quando você devolver a resposta para mim, me manda no máximo 50 caracteres, me manda no máximo 100 caracteres, para eu poder armazenar aqui e eu processar. Porque nem todo mundo tem uma quantidade grande de memória. Então, ele tinha um parâmetro onde eu podia falar para ele a mensagem da resposta, quantos caracteres eu queria que ele mandasse. Aí alguém virou e falou assim, tá bom. Ô, Google, eu quero conectar aí no servidor. Exatamente isso que aconteceu, tá? Pra vocês terem noção do tamanho do pau que foi. O Google, eu quero conectar aí no servidor. Aí o Google falava, tudo bem, tá aqui meu usuário e a senha. E assim, ó, eu não tenho muita memória. Então na hora que você me devolver a resposta, devolve com no máximo 10 ou 15 giga. Como assim 10 giga? Você quer 10 giga? Quero. Então toma 10 giga. O que ele fez? Ele devolveu esse, que tá dentro do buffer. Devolveu esse que não tá dentro, esse que não tá dentro, esse que não tá dentro, deu a volta e devolveu o de trás. Como ele não apagava,
eu, entre aspas, eu pedi um log gigante, ele me devolvia todas as conexões falhadas ou de sucesso das últimas 50 rodadas. Então você começava a ter vazamento de dados, né? Grande. Foi tenso. Corrigiram em 6, 7 horas. Foi assim, foi bem rápido a correção. Uma correção relativamente simples. Então o que acontece? Como eu não apaguei, o dado continua lá. Nossa, mas isso é perigosíssimo. É. Então vamos apagar toda vez que eu remover. Porque na hora que eu andar com o ponteiro, eu tenho que apagar o de trás. Tudo bem. Se você fizer isso todas as vezes que são necessárias, quer dizer, todas as vezes que isso acontece, a gente vai transformar todos os processadores i9 em Pentium MMX. Porque, assim, é muita coisa. Você está fazendo dado desnecessário. Então, quando é que eu faço isso? Aí tá o X da questão. Tem lugares que é importante, tem lugares que não faz diferença nenhuma. Então, essa informação ela é complicada. Esse tipo de vazamento eu não apaguei, tá lá na memória e de alguma maneira isso vaza. Normalmente esses dados, eles estão numa região que a gente chama de stack. Uma região de memória que a gente dá um nome para ela de stack. A gente vai trabalhar bastante com ela ao longo da disciplina. A stack vai armazenar esses dados para a gente. Normalmente dados temporários, né? E quando eu consigo ler ou mexer fora da região que eu deveria, porque aqui do jeito que tá, eu deveria mexer só no entre um, só no 1, que tá entre o start e o end. O que tem entre o start e o end? Start incluso, end não incluso. Então entre start e end, start incluso, end não incluso, só tem um. Eu só devia mexer no 1. Se eu consigo mexer fora do 1, eu consigo mexer fora da stack. A gente chama esse erro de stack overflow. Ninguém conhece esse termo, né? É o site mais famoso da internet para programador. Qualquer dúvida que você tiver, tá escrita lá. Os caras, quando escolheram o nome Stack Overflow, é de propósito. Por quê? Porque é um dos erros mais comuns que acontecem em programação. E um dos erros mais perigosos. Tá? Tem coisas piores ainda que a gente vai ver ao longo da disciplina que pode atrapalhar em termos de segurança e de confiabilidade. Então, quando eu zero? Quando é necessário. Nessa disciplina, não vou zerar porque vai dar um trabalho desgraçado e eu quero manter o código primeiro curto, porque essa não é uma disciplina de segurança, né? A gente tangencia muitas coisas, mas o objetivo nosso é outro. Então, vamos lá, adiciona mais 2 elementos, adiciona mais um elemento. Então, meu buffer aqui, ele tá cheio ou tá vazio? Tecnicamente, ele tá cheio, tá? Por quê? Porque se eu adicionar mais um, o end vai vir para frente e vai dar problema. Eu não quero que isso aconteça. Então aqui eu paro. Vou criar uma condição para isso aqui parar. Mas eu tenho ainda uma posição vazia que eu não estou usando. Então a letra A não é informação. A letra A é lixo de memória. A gente tem que entender essa consideração. Tá? Como é que a gente implementa isso? Através de um vetor. E aí tem um truque que a gente usa. Qual é a próxima posição? Deixa eu só voltar aqui para ficar mais simples. Então, aqui. Qual é a próxima? Eu estou na posição I. Quem é a próxima posição? Ah, simples, professor. I mais mais. Beleza. 0 vai para 1. 1 vai para 2. 2 vai para 3. 3 vai para 4. 4 vai para 5. Opa, não, professor. No 4 tem que voltar para 0. Então, a gente tem duas opções. Toda vez que eu precisar aumentar a variável, I mais mais, se I chegou no 5, I é igual a 0. Então eu vou precisar escrever essas 3 linhas todas as vezes que eu quiser ir para o próximo. Ah, pega o próximo I, aumenta VC no 5 e volta para 0. Vai ter hora que eu quero colocar isso aqui dentro de alguns espaços no código. O código vai ficar muito grande. Então tem um truque que a gente vai usar.
Quem é o próximo elemento? I++, resto de divisão por 5. O que isso vai fazer? Eu estou no 0. 0 mais 1, 1. Beleza, 1. Divide 1 por 5. Qual que é o resto? 1 dividido por 5. Lá. 1 dividido por 5 é 0. E o resto? O resto é 1. Então, 0 mais 1, resto por 5, continua 1. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 5 é igual a 0. E o resto? O resto continua 2. Então, fiquei no 2. 2 mais 1, 3. 3, resto de divisão, continua. 3 mais 1, 4. 4, resto de divisão, continua. 4 mais 1, 5. 5 dividido por 5 é 1. E qual que é o resto? 0. Então, 4 mais 1 é 5. Mas como eu peguei o resto por 5, ele volta para 0. Então, essa linha I ou I mais 1, resto de divisão por 5, toda vez que você lê esse padrão, x mais 1, resto de divisão por alguma coisa, isso aqui vai ser bem comum, tá? Toda vez que você lê isso, a gente ignora de ler esse detalhe e a gente vai ler o seguinte: é o próximo. O próximo i. O próximo é mais 1 resto de divisão, mais 1 resto de divisão, tá? Isso vai simplificar o código. Então, toda vez que você vê lá i mais 1 resto por alguma coisa, o alguma coisa aqui é o tamanho do vetor. I mais 1 resto quer dizer que eu estou pegando o próximo elemento. Então, vamos lá. Vamos para o nosso código. Como é que eu mexo com o meu buffer circular? Aqui eu estou para o resto da vida. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu vetor na posição index e estou salvando o próprio valor do index. Aleatório, só para não fazer nada. Quero pegar o próximo. Quer pegar o próximo? Então, o index recebe index mais 1, resto de divisão pelo meu circular buffer. Meu buffer circular, pelo tamanho do meu buffer circular. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo só um vetor normal. Esse cara é o nosso I++. Só que o I++ só vai para frente. Essa linha do jeito que está escrita aqui, ela vai para frente e na hora que chega no último ela volta para o primeiro. Então parece mesmo que o meu buffer é circular. E se eu estou no buffer circular rodando, eu rodo ele pro resto da vida. Tá? Então funciona normal. Tranquilo esse conceito? Caminhando bem? Essa linha vai ser a base do nosso sistema. Essas duas linhas aqui vão ser a base do nosso sistema. Então vamos lá. Como é que eu agora crio uma estrutura mais organizada? Eu quero adicionar. Para adicionar, qual que é a regra? Tem que ter espaço. Tá? E como é que eu sei que tem espaço? Lembra lá, vamos voltar lá. Aqui tem espaço? Não, aqui não tem espaço. Por quê? Porque se eu aumento o fim, eu volto para o começo. Então a minha regra é, se ao aumentar o fim eu voltar para o começo, tá cheio. Então já tá cheio, não pode deixar aumentar. Então, se ao aumentar eu chegar no começo, tá cheio. Se ao aumentar eu não chegar no começo, tem espaço. Aumentei. Chegou no começo? Não chegou no começo. Então tá bom, então tem espaço. Então pode colocar alguma coisa. Aumentei e não chegou, tem espaço. Se tem espaço, coloca no fim da fila e anda para frente na fila. E beleza, deu certo, Rodrigo. Consegui adicionar meu elemento. Não deu certo, não tem espaço, não consegui adicionar meu elemento. Tá? É assim que a gente faz para adicionar elementos. Como é que eu faço para remover elementos? Né? Aqui eu... Tá, esse aqui esquece o exemplo. Como é que eu faço para remover elementos? Então vamos lá, o mesmo exemplo, né? Para adicionar o elemento. É que agora o meu elemento, eu devia ter tirado. Aqui eu só tenho um vetor normal. Aqui eu já compliquei um pouquinho. O meu vetor é um vetor de struct. Então cada posição do meu vetor tem uma estrutura.
Essa estrutura, eu estou chamando ela de process. Por acaso, eu tenho um vetor de processos. Tá? Por acaso, por enquanto. Então, cada posição tem um processo. O que o processo tem? Ele tem um nome e tem um tempo. Ele tem um nome e tem um tempo. Vamos lá. Como é que adiciona? A mesma ideia. Ao adicionar, tá diferente do começo? Tá. Então quer dizer que não vai estar cheio. Ah, não vai estar cheio. Não. Então eu pego o nome que veio, salvo. Pego o tempo que veio e salvo. Salvo no fim do buffer. E aí passa para o próximo. Tranquilo. Como é que eu removo elementos do buffer? A primeira pergunta que eu faço é: tem espaço? Porque se tiver vazio não pode remover. Como é que eu sei que tem espaço? Que tem coisa lá dentro? Tem coisa lá dentro se ele não tiver vazio. Como é que eu sei que ele está vazio? Quando o fim é igual ao começo. Então, se o fim é diferente do começo, eu tenho espaço. Quer dizer, eu tenho coisa lá dentro. Se tem coisa lá dentro, chama o próximo da fila. Vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Eu tô rodando o próximo e tá indo normal. Não estou apagando os dados. Ok? Poderia apagar, mas gasta processamento em linha de código e vai complicar pra gente nessa altura do campeonato de maneira desnecessária. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo criar meu main, adicionar processos e remover processos. Resolvido, sem problema algum. Dúvida até o momento? Teoricamente, principalmente o pessoal que veio da computação, isso aqui é tudo revisão normal. Tá? Só pra gente organizar. Então agora eu já estou com o meu buffer circular. Um vetor de estruturas. Logo ele vai virar um vetor de ponteiro de estrutura. A gente vai começar a usar as setinhas. Tem como adicionar elementos, salvar elementos nesse vetor e como remover elementos desse nosso vetor. Tá? E aí a gente chega na estrela da aula de hoje. Por isso que eu falei que é de baixo para cima. Até agora sempre tá. Tô vendo um monte de assunto, mas não tá juntando as coisas. Vamos com calma. Ponteiro de função. Ponteiro de função é o quê? É um ponteiro. Se é um ponteiro, ele é uma caixa que guarda um endereço. E é isso. A diferença é que eu consigo acessar outra, não a diferença, mas eu consigo acessar outra coisa através do endereço. Só que em vez de ser um endereço de uma outra informação que tem lá os meus dados, é o endereço de uma função. É onde aquela função está salva na memória. Quando você baixa algum arquivo da internet, salva lá no Downloads, você concorda que aquele arquivo que você salvou, é um executável, por exemplo, ele está salvo no teu HD. Fisicamente, ele escreveu o 0 e 1, os zeros e 1 daquele cara em algum lugar do teu HD. Então tem uma posição do teu HD onde começa aquele executável. Essa posição é o análogo do nosso começo da função. Então eu vou salvar o endereço de onde começa. E aí o detalhe especial é que o ponteiro de função me permite chamar aquela função através do ponteiro. Do mesmo jeito que através do ponteiro eu consigo mexer na variável original, através do ponteiro de função eu consigo chamar a função original. Rodrigo, mas eu nunca entendi se eu consigo através do ponteiro mexer na variável original, por que eu já não uso direto a variável original? Essa é uma boa pergunta. Se você tem a variável original, não faz sentido usar ponteiro. O ponteiro ele vai ser útil na hora que você não tem a variável original. Mas como assim eu não vou ter a variável original para mexer? Porque ela ainda não chegou. Então você está construindo o teu código, você quer mexer na variável, mas você ainda não sabe qual variável que é. Na hora que a placa estiver rodando, na hora que o computador estiver rodando, na hora que o cara lá na internet clicar no botão e te mandar para o servidor, aí vai chegar a variável. E aí você vai apontar para ela e mexer nela. Porque ela ainda não está aqui. Essa é a mesma ideia dos ponteiros de função.
Ah, mas eu não poderia chamar a função original normal? Não. Aí a gente vai entender por que não. Mas vai vir a função de alguma maneira. Eu tenho que estar preparado para executar essa função. Só que eu ainda não sei exatamente onde é que ela está. Então, vamos lá. Esse é o nosso problema. Como é que eu executo uma função que eu não conheço na hora que eu vou compilar o meu código? Para poder fazer isso, você tem que conhecer o endereço daquela função em tempo de execução. Não precisa ser no tempo de compilação, pode ser no tempo de execução. Então você tem que conhecer onde aquele arquivo está salvo no teu HD. Você tem que saber todos as informações que aquele arquivo precisa receber e salvar na stack e mandar para ele. E você tem que fazer uma chamada de função para esse cara. Como é que a gente faz isso? Através de ponteiro de função. Como eu comentei, funciona como ponteiro normal, né? Praticamente como ponteiro normal. Ele obedece todas as manipulações de ponteiro de função. Ele salva o endereço de uma função ao invés do endereço da variável. Eu preciso saber a assinatura, já vou explicar porque é isso, e é bem estranho de escrever. Então, normalmente a gente vai usar ponteiro de função com typedef. Tá? Ponteiro de função é uma variável que vai salvar o endereço da função que eu quero mexer. Então vamos lá. Aqui eu criei o typedef. Então eu estou definindo um tipo de variável. O nome desse tipo é pointerTest. O que é essa variável? Essa variável é um ponteiro de função que a função não devolve e não recebe nada, mas é um ponteiro de função. Nota que o asterisco agora está dentro do parênteses. Então não é um ponteiro para void, não, é um ponteiro de função. Rodrigo, tá muito estranho esse negócio. Tá estranho mesmo, então a gente cria o typedef justamente para evitar isso. Tá? Se eu for criar a variável sem usar typedef, fica mais confuso ainda. Então agora vamos criar. Beleza? Fiz lá o meu typedef. Vou criar uma variável. Eu crio uma variável aqui chamada foo. Qual que é o tipo dessa variável? Essa variável é um pointerTest. Beleza. Eu tenho uma funçãozinha aqui que eu chamei de nop. Ignora o que está aqui dentro. Pode ter qualquer coisa. Eu crio uma funçãozinha nop que não recebe e não devolve nada. O estilo da função, a lista do que ela recebe e a lista do que ela devolve, a gente chama de assinatura. É a cara da função. A assinatura, o jeito da função tem que bater com o jeito da original. Isso é obrigatório. Se bate, eu estou fazendo o seguinte, olha, sabe essa variável foo? Essa variável ela vai guardar um endereço de nop. Mas espera aí, nop não é uma função? É. Se eu fizer isso aqui, abre e fecha, eu vou executar a função. Se eu não fizer isso, eu estou pegando o endereço dela. Então eu nem preciso colocar o e-comercial. Só o fato de eu colocar o nome da função sem parênteses, ele pega o endereço de onde está. E aí ele salva essa função, salva o endereço dessa função dentro da variável foo. Foo é um ponteiro? É. Então, através desse cara, eu quero executar a minha função. Quem que ele vai executar? Vai executar a função nop. Vai executar a função original. Tá? O que acontece? Como ele é um ponteiro de função, se você vir agora escrever foo, abre e fecha parênteses, ele também executa. Rodrigo, não precisa dereferenciar, pegar o endereço através dele? Sim, só que a linguagem C permite você fazer isso. Se você criou um ponteiro de função e você chama esse ponteiro de função, ele já dereferencia e já executa para você tudo automático, tá? Para ficar mais simples. Então agora eu consigo apontar para uma determinada função e executar aquela função. Do mesmo jeito que eu consegui apontar para uma variável e ver o valor daquela variável usando o ponteiro, eu consigo apontar para uma função e ver executar aquela função a partir daqui. Tá? Para que isso é útil? Tá? Até o momento, nem tanto. Mas vamos ver um estudo de caso, primeiro exemplo, e a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais simples. Vamos construir uma engine de software.
tá? Eu quero construir uma engine gráfica, um editor de imagem. E aí eu quero fazer o seguinte, eu tenho a lista das funções do que o meu editor sabe fazer, eu recebo um objeto ou uma variável da minha imagem, BMP, bitmap. É BMP? Ponto .bmp? Agora eu fiquei na dúvida na extensão. Tá lá. Tem minha imagenzinha. Eu vou passar pro meu editor e aí eu tenho várias funções. Eu tenho a função 1, tenho a função 2, eu tenho a função 3, eu tenho quantas imagens que eu quiser, né? Como é que eu codifico isso? Vamos fazer uma primeira implementação bem simples, tá? Um switch case. Então, eu tenho as minhas funções, eu tenho uma função principal que recebe uma imagem e uma opção. Se a pessoa falou 1, eu vou deixar ela mais nítida, vou fazer um sharpen. Se ele tiver o 2, eu vou dar um blur, vou borrar a imagem, né? Se você usar, por exemplo, blur e sharpen, você começa a criar os filtros. Então, hoje é muito comum, né? Você tem filtro de imagem para deixar a pele mais bonita, para tirar olhos vermelhos. Hoje não é tão comum, né? Mas tirar olho vermelho de imagem dos flashes antigos. Você tem vários tipos de filtros. Então, o que você faz? Você cria a tua engine, você cria a tua máquina, teu motor, você passa a imagem e passa a opção. O que você quer fazer. E aí aqui ele escolhe qual a opção e escolhe esses caras. Rodrigo, qual que é a vantagem de fazer isso? Eu não poderia chamar diretamente a função, se eu já sei qual é a função que eu quero e eu sei a minha função, eu não posso chamar diretamente a função? Pode. Tem vantagem disso? Não. Do jeito que está aqui. Mas, alguns de vocês estão no mestrado, todos vocês extremamente sagazes, você fala, Rodrigo, mas aqui, nesse ponto aqui, eu poderia, por exemplo, começar a fazer teste antes de executar o código. Será que a imagem que veio, ela existe? Porque se a pessoa passar um ponteiro para uma imagem que não existe, um arquivo que não existe para aquelas funções, as funções vão tentar abrir um arquivo que não existe e vai dar pau. Então aqui, se eu reúno, eu faço um único teste, uma única vez, e eu protejo o uso de todas as minhas funções. Pô, legal. Eu posso ter aqui um case 3, por exemplo. Existem alguns filtros, que a gente fala de filtro, a gente faz alguns filtros de imagem, que a gente faz no domínio da frequência. Então a gente usa uma ferramenta que a gente chama de FFT. Então você passa uma FFT na tua imagem, e aí você analisa essa imagem no domínio da frequência, e depois você faz uma FFT inversa. Depois você volta a tua imagem para poder resolver alguma série de coisas. É um filtro mais robusto, ele gera qualidades melhores. Qual que é o problema? A FFT, ela só trabalha com imagem que tem uma quantidade binária de bits. Então a imagem tem que ter 8 bits, tem que ter 16 bits, tem que ter 32 bits, tem que ter 65.356 bits. Não pode ter número quebrado, senão a FFT não funciona, tá? Questões do algoritmo. Então esse cara pode testar se está o número correto para poder passar para FFT. Se não tiver o número correto, o que a gente faz? A gente aumenta a imagem colocando um monte de bit preto, né? Aumenta a imagem, faz o cálculo, depois deleta os bits extras e devolve a imagem original. Porque se eu passo uma imagem que não tem o tamanho certo, a FFT vai travar. Vai dar problema. Então, eu consigo criar um código que aqui dentro eu começo a fazer as minhas proteções contra erros acidentais. E aí aumenta a confiabilidade. Então você vai ter erros acidentais. Evitar esses erros acidentais. Nossa, um bug, sem querer o cara mandou errado. Então essa proteção vai aumentar a tua confiabilidade no teu sistema. Ou contra erros intencionais. O cara quer
fazer errado. Ele vai te mandar coisa errada. Aí você vai aumentar o que a gente chama de segurança. O cara quer te hackear. Qual que é a ideia? Cara, e se eu mandar uma imagem zoada? Será que algum desses códigos fica maluco e executa coisa que não devia? E se ele começa a executar coisa que não devia, será que eu consigo mandar uma imagem com as cores dos bits de maneira correta para ele executar o código e o código está embutido nas cores dos bits? É o que o pessoal faz hoje, tá? Então, essa ideia, por exemplo, de tentar mandar imagens aleatórias até travar, a gente chama de fuzzy. Então tem um teste que a gente chama de teste fuzzy. Você vai enfiando um monte de coisa até travar. Na hora que travou, você fala, opa, peraí, deixa eu analisar essa imagem. Por que que ele travou? Como é que ele travou? Ah, e aí você começa a mexer devagarzinho na imagem para construir uma imagem, uma informação que não só trava, mas como executa o que você quer que ele execute. Esse código que eu quero que ele execute, a gente vai chamar de payload. Então você faz o fuzzy para achar problema. Normalmente, quando trava, é problema de Stack Overflow, né? Ou out of bounds, que é uma espécie de Stack Overflow também. E aí a gente vai construir esse cara, esse payload, de uma maneira que eu consiga hackear o meu sistema. Então, como é que eu protejo disso? Sempre ter que a pessoa vai chamar de sanitização. A sanitização. Eu faço um teste em todas as variáveis que estão entrando, né? E aí eu consigo garantir a segurança daquilo ali. Eu testei tudo de todas as maneiras, você aumenta a segurança, aumenta a confiabilidade, né? Isso aqui só tem um problema. E se agora eu quiser um filtro de imagem para desenhar a orelha de gatinho na cabeça do usuário, né? Coisas que não existem, tá? Tô pensando em coisas assim surreais. Uai, simples. Você cria aqui o gatinho, coloca um case 3, e aí o teu temp é igual o teu gatinho n imagem. Beleza. Funciona? Funciona. Só que para eu fazer isso, eu tenho que recompilar o meu código e gerar uma nova versão. Não, eu quero colocar mais uma opção sem precisar recompilar meu código. Eu não quero compilar meu código de novo. Como é que eu adiciono mais um case no código sem precisar recompilar, sem precisar mexer nesse cara? Tá? Não, Rodrigo, mas como é que você vai fazer isso? Não dá certo. Peraí, se não dá certo, como é que você consegue instalar um aplicativo novo no teu celular sem recompilar o Android? É a mesma coisa. O Android tem uma lista de cases de aplicativos que ele sabe abrir. E você consegue instalar outros. Qual que é a mágica? Como é que isso funciona? Então, desse jeito aqui não dá para fazer. Que jeito que a gente faz? Vamos reconstruir a nossa imagem. Mas agora, em vez de usar um switch case, eu vou usar ponteiro de função. Entendi. Então vamos lá. Tem a minha função do mesmo jeito. Blur. Tem a minha função sharpen. Só que agora eu tenho um ponteiro de função que recebe uma imagem e devolve uma imagem. Opa, recebe uma imagem, devolve uma imagem, recebe uma imagem, devolve uma imagem. Certo? Tranquilo. O que que o minha engine faz agora? A minha engine agora é um pouquinho diferente. O que que eu faço? Eu passo a função. Eu não passo. Eu passo o ponteiro da função. Eu não passo agora a opção. Eu já passo o próprio endereço da minha função. E a imagem que eu quero. Ô, Rodrigo, mas se você está passando a função e você está passando a imagem, chama de uma vez. Sim, é muito mais rápido, muito mais eficiente. Só que, de novo, aquela ideia, nós somos pessoas honestas, programadores decentes. Eu quero colocar aqui dentro os testes de segurança, os testes de sanitização, eu quero melhorar a confiabilidade do meu código. Então a gente cria uma regra interna que é, no código a gente nunca chama essas funções direto. O que que a gente faz?
a gente passa para essa estrutura e essa estrutura que chama. É uma regra que a gente criou. Na hora que a gente cria essa regra, se eu começar a colocar aqui aquele monte de teste de segurança, eu estou protegido. Rodrigo, mas é a mesma coisa. Aqui está o detalhe. O que é isso aqui? É um ponteiro de função. Tá? O que é um ponteiro de função? É uma variável e dentro dele tem um endereço. Espera aí. Ela não tem a função? Não. É o endereço. Como é que se descobre o endereço? Você vai fazer lá. Vamos chamar a função. Image Editor Engine. Abre parênteses. Eu tenho que passar o endereço da função. Então eu passo o endereço da função blur e eu passo a minha imagem. Pronto. Ah, mas você teve que chamar a função. Você tem que conhecer a função. Nesse caso, eu comentei com vocês que como eu não coloquei parênteses, não é necessário esse comercial. Se colocar ou não colocar, não fez diferença nenhuma. Ah, mas tá, não mudou nada. Vamos com calma. Eu passei uma cópia, lembra lá do slide lá atrás? Eu passei uma cópia do endereço. Eu peguei aqui e coloquei o endereço. Só que eu posso fazer uma coisa diferente. Eu posso ter uma outra parte do meu código que abre um socket de comunicação com alguém, serial, TCP, HTTP, sei lá, do jeito que você quiser. Você abriu um socket e aí você está recebendo pacotes novos. E aí o que você faz? Aqui está o truque. Eu vou criar um vetor de inteiro, sei lá, 8.800. Cria meu vetor. E aí em alguma parte do meu código eu falo o seguinte, olha, o V vai receber o read, o serial read. Ou o V vai receber o TCP, eu escrevi errado, TCP package. Você tem alguma função que abriu o socket e recebeu a mensagem. E essa mensagem se salvou dentro do vetor V. O vetor V agora tem o código da função, não tem? Olha que coisa mais maluca. IEE, Image Editor Engine. Vou chamar esse cara. Quem que eu vou passar? Eu vou passar o meu vetor V. Eu não vou passar uma função. Eu passo o meu vetor, o endereço do meu vetor, e eu passo a minha imagem. Esse vetor você recebeu por código. Você recebeu o código dele pela comunicação. Você não compilou o teu programa com esse código. Você recebeu de alguma maneira, salvou no vetor, e agora, em código, você consegue executar aquele código que você recebeu e que não estava compilado na tua placa. E se você tiver vários vetores, V1, V2, V3, V4, cada um desses vetores vai ser um aplicativo novo que você consegue executar. Uma função nova, um filtro novo que você consegue rodar na tua edição de imagem. Aí a coisa fica interessante, porque eu consigo rodar código que eu não conheço. Então essa é a base da gente instalar um aplicativo. E quem que vai rodar os aplicativos que serão instalados no meu computador? Quem que roda esses aplicativos que eu vou receber? Ora, quem roda no meu sistema operacional? Então a base do funcionamento do sistema operacional é ter alguma maneira onde eu consiga receber esses arquivos, salvar nos meus vetores e depois conseguir executar. Como é que eu consigo executar eles? Através dos nossos ponteiros de função. Tá? Então, aqui fechamos o conteúdo teórico, né? Assim, ponteiro de função tem vantagem e desvantagem, né? A vantagem são essas coisas que eu apresentei para vocês. O que acontece? O código é um pouquinho mais chato, não é tão simples. Se você tiver um bug nele, esquece, tua placa travou. Então, bug nesse nível, bug dentro do SO, travou tudo. Não tem try catch, não tem nada. Tá? Você não tem rede de segurança nenhuma. Alguns compiladores dão problema e você pode ter alguns problemas também com branch prediction. Mas as partes ruins, a gente sobrevive. A grande vantagem é
eu consigo rodar funções sem precisar mexer na minha engine. Eu consigo mudar minha função dinamicamente. Eu consigo adicionar e remover aplicativo do meu sistema com o sistema funcionando. Tá? Vou sim, Renan. Daqui a pouco eu já mando lá. Entenderam as grandes vantagens? Então, o que fica para a semana que vem? Eu vou mostrar para vocês com calma, né? A gente vai fazer um exercício com ponteiro de função. Então, deixa eu dar aquele Alt Tab maroto. E PCO. Eu vou colocar também, vou subir o arquivo no Siga já. Tá aqui. Lab 1. Né? Então, por enquanto eu montei 6 labs, né, pra gente... Desculpa, 7 labs. E aí vocês vão fazer os labs e implementar. O que a gente vai fazer para a semana que vem? Aí na semana que vem, se você teve algum problema, fica tranquilo. Das 10 ao meio-dia na semana que vem, eu fico para tirar dúvidas, né, do que está acontecendo. Então a atividade vai ficar aberta até na meia-noite da terça-feira que vem. Então você vai ter a terça ainda. E qualquer coisa me manda mensagem, a gente marca uma reunião à tua disposição. Eu quero que você faça agora um buffer circular com 10 posições e cada elemento é um vetor de uma estrutura com duas variáveis, process e time. Professor, esse aqui não é o exemplo que você deu no meio da aula? É ele mesmo, só para dar uma dica já. Né? Cria a função para adicionar elementos e remover os elementos mais antigos. Implemente essas funções com printf. Então, na hora que você rodar o teu código principal, você vai adicionar o processo 1, processo 2, processo 3, vai remover o processo 1, processo 2, processo 3. Você vai rodar e falar assim, beleza, adicionou e removeu, tranquilo. Aí você vai criar o teu main, que adiciona 5 elementos e remove 5 elementos. É basicamente o que está no slide até agora. Então, essa parte já está feita nos slides. E como já está feito, né? É mais para a gente ganhar esse traquejo, a parte mais complicada. O que eu quero exercitar? Então, aqui a gente está exercitando vetor, ponteiro, struct, buffer circular, normal. Que a gente está revendo. O que é importante, que eu não dei resposta, mas é o que eu quero que vocês realmente aprendam, que é a parte importante do código. Agora eu quero modificar essa estrutura para, além de eu ter essas duas coisas, eu quero ter um ponteiro de função. Eu quero ter um ponteiro de função aqui. Vou adicionar mais um cara. E aí eu vou criar uma nova função. Lembra que agora a gente tem a função de adicionar e tem a função de remover. A gente tem a função de adicionar. Uai, não deixou. Aí, itálico foi, negrito não foi. Itálico. Para adicionar e remover. Então, eu tenho esses dois carinhas aqui. Eu vou modificar agora para ter eu vou criar uma terceira função. Essa função ela vai executar o meu ponteiro. Então ele vai pegar a posição do start e executa a função do start. Ele não anda para frente, ele não tira, não faz nada. Ele só vai executar o que está no ponteiro. Esse ponteiro vai apontar para alguma variável, para alguma função. Então a gente vai ter 5 funções. Na verdade aqui 3, né? Então eu vou criar, aqui é com 5, aqui eu vou criar só 3. Eu vou criar 3 funções que imprimem textos aleatórios, função 1, função 2, função 3. E aí eu quero que vocês criem esse código para funcionar. Eu vou adicionar um processo, um elemento na minha estrutura, que eu vou chamar de processo. Então eu vou adicionar o primeiro nome, o tempo que ele gasta para executar e a função dele, o endereço da função. Então você criou a função 1, função 2, função 3. Adicionei no meu buffer circular a primeira função, a segunda função e a terceira função. Eu vou executar. Na hora que você executa o cara da primeira posição. Você executa e remove. Na hora que você removeu, de novo, vai adicionar, vai mudar o ponteiro. Se você quiser apagar, tudo bem. Não é obrigatório. Você remove aquele cara. Aí na hora que eu executar, nota que é o mesmo executar. É a mesma função de executar. Mas na primeira ele executa a função 1 e na segunda ele executa 2. Nota que eu estou chamando o mesmo cara e ele está executando códigos diferentes. Essa vai ser a base que a gente vai usar na semana que vem. Executa o primeiro, remove, executa o segundo, remove, executa o terceiro e remove. Tá? E aí você vai mandar o main.c para o Siga. Eu vou abrir a atividade, já vou abrir agora a atividade, você vai mandar.
ela pra gente. Então a gente vai aprender a manipular esses ponteiros de função dentro de uma estrutura que está armazenada no buffer circular. Por acaso esse buffer eu estou chamando de process, ou a estrutura, então eu estou adicionando processos, executando processos e removendo processos. Já está começando a ter um cheirinho de SO. Né? Essa vai ser a base fundamental nossa e a gente vai, a partir dela, começar a construir as outras coisas. Alguma dúvida com relação à atividade? Essa primeira parte já está feita lá no Siga. Desculpa, nos slides. Eu vou subir os slides. Então isso aqui já está praticamente feito. A gente vai modificar e adicionar os ponteiros de função. E aí, esse jeito de código que está aqui vai começar a ser o nosso sistema operacional. Vai ser a base que a gente vai usar para criar ele daí. Acho que é isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Então tá joia. Deixa eu só fazer mais uma coisa aqui. Vou interromper a gravação e aí eu já vou subir para o YouTube e encaminho o link para vocês. Tá joia? Muito obrigado a todos.